Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVEJA, tvdeveja.com e hoje, quinta-feira, é o dia dele. Antecipamos um pouquinho, tá, gente? Vai ser assim, historicamente, daqui pra frente. Marco Antônio Villa, nosso historiador, colunista de Veja, que fala tudo, é o homem Google, né? Ô, Villa, a gente conversava, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. A gente conversava aqui um pouquinho antes, né, nos bastidores, e ele me dizia o seguinte: Joyce, esse governo é único na história, por vários fatos, por vários fatores, tanto econômicos quanto políticos, quanto na questão da credibilidade, quanto nos efeitos que esse governo causam aí no mercado. Por que esse governo é único na história? Olha, Villa? Joyce, veja o seguinte, é difícil, não há nenhum caso na história republicana de um governo eleito 2 semanas depois, como no caso do governo Dilma, já apareceu um velho governo, um governo em que ninguém quer se associar a ele, ninguém quer fazer parte do ministério, não consegue responder às demandas econômicas, não consegue estabelecer nenhuma ideia, quanto menos pensar numa política estratégica. Então lembra um pouco o final do governo Sarney, não o começo, mas o final, quando ninguém queria se aproximar do Sarney, que parecia um presidente pestilento. Tanto que na eleição presidencial de 1989, que foi a eleição com o maior número de candidatos, 22 candidatos, ninguém era candidato do governo, quer dizer, era uma coisa inacreditável. Então é estranhíssimo que o governo Dilma já nasce morto, porque ela é recém-eleita, né? Faz o quê? 2 semanas? Mas parece que já nasceu velho, porque ninguém sabe onde está presidente, ela dá declarações absurdas sobre a economia internacional, sobre as questões econômicas nacionais, os ministros... É uma espécie de ministério fantasma. Onde está Lobão? Onde está Edson Lobão? Está sumido há mais de 30, 40 dias. 2 meses, na verdade, sumiu do ministério. E o Manteiga? É ministro? Não, mas ele já foi demitido há 3 meses. Quer dizer, então é um país que está solta. Os que falam mal da presidente. E os que falam mal. Tipo a recém-demitida Marta Suplicy e Gilberto Carvalho, né? Sim. Os que falam mal dela. Falam mal. E pessoas, vale lembrar que tem uma longa história no PT, muito anterior, inclusive, da Dilma, que é uma neófita no partido e tal, e saem atirando. No caso do Gilberto Carvalho, falando da péssima articulação política que ela faz, tal. E no caso da Marta, que saiu do ministério absolutamente inexpressivo, que é o Ministério da Cultura, saiu para falando de economia, né? Ou seja, sensacional. Isso é único na história deste país. Isso. Imagina se o ministro da Economia da França sai do ministério e discute a política econômica do governo. Não. Isso é o Brasil. Por isso que o Brasil é um país diferente. Aqui tem coisa que só tem aqui, igual o jabuticaba. Ou seja, mostra o estranhíssimo da Dilma, a fragilidade. E isso é claro. O meio político já percebeu, a rebelião do PMDB no Congresso Nacional é claro sobre isso, ou seja, não pensa que ela vai impor pela goela do PMDB o que o PMDB não quiser, quer dizer, o PMDB vai fazer o que ele quiser. Por outro lado, nós temos uma oposição combativa, que resolveu sua crise de identidade, ser ou não ser, passou a ser, né, empurrada por 51 milhões de votos e tal, e uma situação econômica extremamente difícil, quer dizer, o governo Dilma, ele foi piorando, ela é um caso oposto da teoria da evolução, conforme foi passando o tempo, ela foi piorando, ao invés de melhorar. Dilma é um caso sui generis. Foi caindo de 2001, 2012, 2013, para chegar em 2014 com crescimento zero e tal, sem saber o que fazer, sai do país, dá declarações absurdas. Portanto, a gente vive um momento de absoluta incerteza, como se fosse ocorrer uma eleição, que ocorreu há 2 semanas. Agora, falando em incertezas, né, está lá a turma de Dilma Rousseff, com uma pulga do tamanho de um elefante atrás da orelha e pensando: como pagarei as contas que não paguei? Como vou fazer com o que é ilegal hoje seja legal amanhã? E aí mandou lá uma lei para o Congresso, que é uma lei que diz assim: vocês peguem a lei de responsabilidade fiscal, rasguem, jogar tudo fora, e a gente faz um outro negócio que daí faz com que não tenha meta de superávit, e o superávit vai ser o que a gente disser que é. E déficit também vai ser o que a gente disser que é. E também pode trocar de nome. O que é déficit pode virar superávit. E diz assim pro Congresso: ó, rapidinho vocês aprovem isso logo, porque tem só até o dia 22, porque depois o Congresso entra em recesso, claro. E aí pede urgência. Para pedir urgência, né, isso significa que o projeto tramitaria em 45 dias. E não dá mais tempo. Aí tem que fazer uma outra manobra para que o processo de urgência seja ainda mais urgente. Que confusão é essa, Villa? Que confusão, E que preço isso pode custar? E que preço isso pode custar. Ou seja, a Dilma algumas vezes lembra a Cristina. Ela pensa que aqui é Argentina, aqui não é Argentina, ela está confusa e tal. Na Argentina pode tudo, muda as estatísticas, o que é crescimento negativo vira crescimento positivo, o que é uma inflação de 50% vira uma inflação de 15%, pode fazer tudo e tal. Aqui não, aqui por todos os defeitos que nós temos, e temos muitos, as instituições funcionam muito melhor do que na Argentina. E o Congresso, com todos os defeitos que tem, é muito melhor do que o Congresso argentino, portanto ele tem uma história, o Congresso, e as pessoas têm uma história. Então achar que ela vai
impor pela goela do Congresso essas medidas, eu creio que isso não vai ser dessa forma. Que é possível legitimamente fazer certas mágicas, já fizeram tantos, podem fazer, mas vai ser uma desmoralização. Agora, por outro lado, caso isso ocorra, o PMDB, principal partido, porque controla as duas mesas diretoras da Câmara e do Congresso e do Senado, vai querer cobrar um preço. O problema é que a sociedade agora, veja como uma coisa é complicada, está muito mais atenta. 51 milhões de pessoas não engolem com facilidade o que o governo fazia anteriormente. E os parlamentares, apesar que nós estamos terminando a legislatura, o governo tem ampla maioria, vão gritar os parlamentares da oposição. Portanto, é uma situação muito complicada que pode terminar na justiça e o que mostra como esse governo é irresponsável. É um governo antirrepublicano. O governo Dilma é o mais corrupto da história do Brasil. Não há presidência nenhuma, desde o Deodoro da Fonseca, em 1889, até hoje, que tenha tantos escândalos de corrupção com o governo Dilma. Mais que Lula. Mais que o governo Mais que o Lula. Ganhou. Em 4 anos ela ganhou. Porque virou de mensalão para petrolão. Para petrolão. Né? Tudo você ficou vê, maior. é tudo no aumentativo e tal. E a incompetência administrativa da Dilma, porque ela se julga que ela sabe economia. Ela falsificou o currículo. Ela disse que era doutora em economia. Mentira. Ela era bacharel em economia. Em qualquer país do mundo, a falsificação levaria o fim da carreira política. Aqui não. Foi visto como um mero problema na hora da digitação e tal. Em suma, ela está levando ao país, quer dizer, além de ser o governo mais corrupto da história, em termos econômicos, é o governo mais desastroso. Consegue ser pior do que aqueles dois já citados aqui por mim outra vez, o caso do Floriano Peixoto, por causa da Guerra Civil, 2 guerras civis, por causa do Fernando Collor, que pegou pior, isso que é herança maldita, uma inflação de mais de 1000% ao ano e tal. Ela pegou uma outra situação econômica, está empurrando, a herança maldita que ela produziu, ela está aprofundando ainda mais. Então, o curioso é que o governo Dilma vai iniciar dia 1º de janeiro, já como um governo velho. A impressão que dá é que é o Sarney, volta a dizer, em 1989. Agora, vamos voltar lá para finalzinho de 99, começo de 2000, quando foi criada uma coisa para colocar ordem na casa, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que basicamente é assim, é uma lei que diz, o governante não pode fazer o que der na telha, tem que cumprir metas, porque o dinheiro é público, né? E antes a história nos mostrou que cada um fazia o que queria. Aí tem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos agora, quase 15 anos depois, né, uma mudança no meio do processo. Isso é uma porteira perigosa, não, Vila? É andar um passo de 15 anos lá para trás. Isso é perigoso, porque o que o governo está fazendo é uma das grandes conquistas desse momento, do final do século XX, ainda na segunda presidência Fernando Henrique, foi um processo de reestruturação do Estado e que foi essencial para os 2 governos Lula, para o êxito econômico, que teve êxito pequeno, mas teve, né? Lembrando que em 2009 teve recessão, o Brasil teve um crescimento negativo de menos 0,3. Mas se teve um crescimento nas 2 presidências Lula, foi graças ao trabalho feito anteriormente, inclusive em relação às contas públicas, que isso foi essencial. O curioso é que o governo Dilma é tão desastroso que agora quer consertar o desastre, mas não mudando a sua política. Falou, não, vamos ter responsabilidade, vamos trabalhar em relação à questão da inflação, em relação ao déficit. Não, resolve falar, não, o que é déficit pode não ser déficit, vai virar superávit, vamos começar a alterar todas essas contas. Isso pode ter um efeito nocivo em cascata para os governos estaduais e dos governos estaduais para as prefeituras. E na hora que você desarticular as contas públicas, eu quero ver quem vai conseguir consertá-las. Portanto, a atitude do governo Dilma é claramente um crime de lesa pátria, né? Além de ser o governo mais corrupto da história, é o governo economicamente mais incapaz, porque nós estamos numa situação econômica que ela herdou, que não era uma situação catastrófica, é diferente de outros governos que foram obrigados a fazer planos de estabilização, diversos que nós tivemos na década de 80 até a década de 90 e tal, não é o caso dela, ela pegou uma situação econômica relativamente estabilizada, nós não temos uma crise econômica mundial, porque ela dá um relato do mundo que não existe, é delírio, a presidente delira, ela diz que a economia mundial está em crise, não há crise na economia mundial, ela desenha um cenário orçamentário e de contas públicas dos principais países do mundo que também não existe, eu não sei de onde ela tira aqueles dados e tal. Portanto, ela volta ao Brasil depois dessa reunião já como uma presidente absolutamente enfraquecida, quando ela está exatamente há 45 dias de tomar posse no novo governo. Portanto, ela já nasce velha e fadada ao fracasso. Por isso que quando nós conversamos a semana passada e dissemos aqui que Dilma pode ser Dilma breve, pode, porque não há caso na história do Brasil que um governo inicie
tão desmoralizado como e Dilma iniciará sua segunda presidência no dia 1º de janeiro de 2015. O Heitor Bolfin diz o seguinte, aqui no meu Twitter, @Joyce Hasselman, e também com cópia para o @Veja, nunca antes neste país os conhecimentos de história foram tão bem usados, os professores estão vingados, diz aqui o Heitor, obrigado pela sua participação. Ricardo Wagner, o que Lula e Dilma e seus indicados fizeram com a Petrobras é um crime, não pode ficar impunes, impeachment, cadeia, tá bravo aqui o Ricardo Wagner. Aliás, gente, o pessoal aqui do Brasil está investigando, o pessoal dos Estados Unidos está investigando, e o Ministério Público da Holanda, nhact, pegou todo mundo com a boca na botija e comprovou que teve pagamento de propina, né, da SBN, offshore, em negociatas com a Petrobras. Perfeito. Esse caso foi denunciado por Veja, mostrado por Veja já em fevereiro, março deste ano. Sim. E aí agora é batom no colarinho, claro, né? Para não usar uma expressão um pouco mais adiante, né? Batom no colarinho. É verdade. Difícil, hein? Olha, e veja como nós já tínhamos conversado aqui, né? Essa questão, quer dizer, conforme vai passando o Petrolão, nós temos as investigações aqui, feitas na Justiça Federal do Paraná e pelo brilhante juiz Sérgio Moro. Ao mesmo tempo, como é uma companhia de capital aberto e negociada na Bolsa de Nova York, tem as investigações da CVM lá dos Estados Unidos e tal. Mas, por outro lado, a corrupção também na Europa, já tem as investigações na Holanda. Percebam aonde nós vamos chegar. Por isso que quando falamos que a presidente pode ser a breve, ninguém está delirando. Quem delira é a presidente. Nós temos um escândalo que vai atingir não só o primeiro mandato da presidente, porque a campanha de 2010, pelos dados até agora conhecidos, foi financiada com o dinheiro do Petrolão. Isso é crime de responsabilidade. Isso está na Constituição, não tem conversa. Mas parte dessa atividade criminosa, por exemplo, no caso do que já foi denunciado na Holanda, bate direto nas duas presidências Lula. É aquilo que nós sempre dizemos aqui. O chefe do Petrolão mora em São Bernardo do Campo. Ninguém tem dúvida, ninguém que tenha a cabeça no lugar e seja sério, que não seja ruim da cabeça ou doente do pé, sabe que o chefe do Petrolão chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Mora ali na Avenida Prestes Maia, lá em São Bernardo, na cobertura. E ele, como eu sempre digo, é o réu oculto no mensalão. Mas o mensalão não passou de ser uma mera coisa de troco, como nós já discutimos. Inclusive, eles têm um escárnio, um desprezo pela lei, pelo Estado Democrático de Direito, que eles pegaram o dinheiro do Petrolão para pagar as multas do mensalão. Então, o cenário que a gente está desenhando, veja que nós estamos acabando de falar, olha, o cenário econômico é complicado, o cenário político, no momento, é muito complicado. E nós não falamos da bomba. A grande bomba é justamente o Petrolão. É isso que vai levar à verdadeira destruição desse governo. Esse governo é capaz que chegue no dia 1º de janeiro, e nós não sabemos como serão as investigações nos Estados Unidos e na Holanda, conforme elas forem avançando, além das que já estão conhecidas aqui, tendo no colo, ela toma posse, ao colocar a faixa outra vez, ela vai e por baixo da faixa ela vai estar com as mãos sujas de petróleo e tal. Eu sugiro até um traje para ela na posse. Ela podia levar um vestido elegante, tal qual ela vestiu no casamento da filha, cor azul petróleo. Eu acho que aí representaria bem o que é o governo Dilma. Cor azul petróleo, as mãos sujas de petróleo e sujas de corrupção. Né? Nosso consultor de moda e estilo para assuntos políticos, Marco Antônio Villa. Ô, Villa, aqui, gente, você sabe que nessa coisa da história, que esse governo é único na história, tem mais uma. Sim. Nos últimos 9 anos, hoje, batemos o dólar mais alto. Que coisa, hein? Por quê? Porque, novamente, nunca na história deste país tivemos uma presidente que demorou tanto para dizer quem será o ministro da Fazenda no momento em que a economia está de perna pro ar e que a gente já tem o ministro demitido faz um tanto de tempo. Ou seja, verdade. A coisa está complicadíssima. O mercado, com a especulação de um nome, do outro, agora fala-se muito do Tombini, também reage negativamente, e o dólar subiu, e nós temos aí o maior dólar, a maior cotação dos últimos 9 anos. Mais uma para a história. Olha, veja, Joyce, quando alguém é pré-convidado, o Trabuco, o presidente do Bradesco, que diz não, isso é um sinal de que a coisa está muito ruim, né? Ela diz que não aceita o Meirelles, que seria a indicação do Lula, e teria supostamente, ao menos é a carta do momento, seria o Tombini, para ela continuar sendo ela ministra da Fazenda. Se for Tombini, na prática é ela. Né? E ela é um desastre, ela não sabe nada de economia, ela é de uma incapacidade. Ela conseguiu falir uma loja de R$1,99 em Porto Alegre. Quer dizer, ela não conhece absolutamente nada do que ela imagina que ela conhece e tal. Agora, quando o mercado responde dessa forma, com a disparada do preço do dólar, o perigo, tem uma geração, as pessoas mais novas, antes do plano
real antes de 1994, não sabe que a nossa economia, na prática, ela é dolarizada. Todos os negócios que nós fazíamos, a gente fazia na moeda nacional e colocava a cotação do dólar do dia. Você ia construir uma casa, comprar uma coisa, uma economia que você tinha os doleiros, não eram os doleiros do Iosif, não eram os pequenos doleiros que você ia lá, trocava tal, porque era um meio de você se proteger frente à inflação. O governo do PT está namorando com perigo, quer dizer, está indo para um terreno absolutamente perigoso, que é a desmoralização, como nós já dissemos, das contas públicas, de toda a base econômica e entrando nessa questão grave da inflação e da questão da moeda. Isso é gravíssimo, nós demoramos anos para restabelecer o valor da moeda brasileira tal, né? Portanto, quando essa disparada do dólar, o sinal é claro, não há mínima confiança, ou seja, aquele investidor que fala, onde eu vou colocar meu dinheiro tal, não vai colocar aqui. E é bom lembrar que também pode cair a nota das agências em relação à economia brasileira, das agências internacionais. Ou seja, aquele fundo de pensão, por exemplo, dos Estados Unidos, que ia investir no Brasil, vai procurar uma outra que tem uma classificação melhor. Portanto, ela está conseguindo fazer uma coisa inacreditável, a incapacidade da criatura. A criatura inventada pelo criador de São Bernardo do Campo, né, o nosso Pedro Malas Artes nativo e tal, ela está achando que entende, ganhou uma eleição da forma como ganhou, da forma mais suja, com injúria, calúnia e difamação, né, gastando fortunas, certamente o dinheiro do Petrolão financiou a eleição, isso é claro, e inclusive já em 2010 e também em 2014. Os caixadores, o Porto de Mariel, você acha que o Porto de Mariel custou o que custou? Custou nada. Aquele dinheiro voltou para o Brasil na campanha eleitoral, nós sabemos, temos absoluta certeza disso e tal. Essa senhora agora está enterrando o país numa situação econômica absolutamente grave. E lembrar que, se fosse parlamentarismo, teria um voto de censura do Congresso, por exemplo, e o governo cairia, né? Mas não, é presidencialismo. Ou seja, nós teremos de 1º de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2018 essa senhora governando o Brasil, né? E governando e assumindo o governo nessa situação desmoralizada, com uma economia em uma situação gravíssima, paralisada, crescimento zero, com sinais péssimos que vêm dos investidores estrangeiros, sem base política, com um partido que tinha 88 deputados federais, hoje na nova legislatura vai ter 70, e com uma oposição forte hoje no Congresso. Portanto, o cenário de crise está desenhado. E ela acha que diálogo é o que ela fala. Quer dizer, como é possível acreditar naquele diálogo que ela falou na noite do dia 26, né? Que ela quer fazer diálogo, ela veio de branco, inclusive, ela deixou, vamos voltar à moda, ela tirou o casaquinho vermelho que ela usou durante toda a campanha e pôs um casaquinho branco. Tal. Era uma farsa, a presidente é uma farsante, e não acredita nela. E aí ela falou em diálogo. Como é possível falar em diálogo quando ela quer empurrar pela goela do Congresso agora a mudança em relação a essas questões que envolvem a responsabilidade fiscal? Ninguém acredita. Quando ela não quer negociar o ministério de uma forma séria, não negociar doedando o que se recebe, mas discutindo princípios. Ou seja, a eleição, que foi dia 26, ela hoje, cerca de 2 semanas depois, há uma absoluta desmoralização no governo. Nós já temos o governo desmoralizado antes de assumir. Vamos voltar para a história. Sim. Nunca na história desse país tivemos um governo com tantos ministros. Não, 39, não. Quase 40, né? Quase 40. Porque o João Santana vai e vem, ele é ministro interino dependendo do momento. Um ministro sem pasta, né? Ministro sem pasta, igual na época do parlamentarismo, ministro sem pasta. Também nunca na história desse país nós tivemos, assim, tanta gente colocando cargo à disposição ao mesmo tempo. E aí, gente, foi a história de ontem, 15 ministros mandaram uma carta dizendo, olha, eu coloco meu cargo à disposição. E aí veio o mercadante, disse, é um gesto de solidariedade, até pode ser de parte desse grupo, mas de todo o grupo, até porque não precisa colocar cargo nenhum à disposição da presidente, porque o cargo já está sempre à disposição da presidente. Claro. Ela tira e põe quem quiser. Já aconteceu isso na história? Olha, não, aí que mostra a fraqueza, como é uma presidente fraca. Ela acha que governa gritando. Quem grita é fraco. Que o presidente que tem autoridade não precisa gritar. Acabou o argumento, né? Vai pro grito, vai assim, pro grito, né? E ela diz que grita, joga as coisas, já chegou a tirar coisas em auxiliares, é uma pessoa finíssima tal. Ela, por quê? É uma incapaz, né? E ela quer encobrir a incapacidade com o grito, com a força, mas ela só grita pros de baixo, não pro de cima, pro criador dela. Pro Luiz Inácio, ela sempre abaixa a cabeça. Então veja o seguinte, vamos pegar Getúlio Vargas, em 1950, vamos pegar o segundo governo Vargas. Você acha que alguém ia colocar à disposição o cargo para o Getúlio Vargas? Ele demitia, como demitiu em 53, mudou todo o ministério, né? E conformou um novo ministério. Você acha que para o Juscelino Kubitschek, pegar o quinquênio juscelinista, alguém, um conjunto de ministros, iam falar assim, nós vamos agora, vamos deixar o presidente livre para decidir? Ele tomava decisão, nomeava quem ele queria. Se vamos chegar depois aos governos militares, evidentemente que os presidentes militares nomeavam e demitiam o que eles bem desejavam. É por isso que ela lembra muito bem o Sarney.
O governo Sarney que inaugura isso, um governo fraco, é alguém que não tem autoridade, porque afinal ele era do antigo regime e virou, por acaso do destino, infelizmente, o Brasil dormiu com o Sarney, com o Tancredo presidente dia 14 de março e acordou com o Sarney. Ao invés de ter sonho, teve um pesadelo e tal. Tivemos de aguentá-lo, o presidente, de uma incompetência absoluta durante 5 anos. No caso dele era assim, que ele era uma espécie de fantoche, até a promulgação da Constituição em 88, outubro, era um presidente fantoche e tal. E ninguém o levava a sério, era um presidente que todo mundo ria, era um presidente desmoralizado e tal. Agora, o Collor, com todos os defeitos que tem, nós sabemos, muitos, era um presidente que exerceu com autoridade o seu governo, assim como o Itamar Franco, né, depois, e o presidente Fernando Henrique. E não podemos mentir, o presidente Lula exerceu, ele nomeava e demitia quem ele achava que devia nomear e demitir. A senhora Dilma não, ela é absoluta, então virou caos. Os presidentes, quer dizer, nós temos 39, 15, pô, ainda falta uma montanha de gente, né? E os outros tal. Portanto, ainda nós temos aí 60% dos ministros que vão colocar o seu cargo à disposição, isso é um absurdo. Ou seja, ela não consegue aproveitar os louros da vitória. Se ela tivesse um mínimo de sapiência política, de inteligência política, ela teria já na segunda-feira, no dia 27, já anunciado o ministro da Fazenda, o meu ministro da Fazenda é esse, e já vai assumir, porque o Manteiga há 3 meses no ministro, que ela demitiu, né? Vai ser esse, e eu já vou ter no início de novembro o meu novo ministério, porque afinal fui reeleita, ela poderia dizer, eu já quero começar o meu governo ainda a segunda presidência na primeira, e porque nós temos tarefas imediatas, etc. tal. Ao invés de vir aquela história que o ministro demora 1 mês para entender qual é o nome da secretária, aonde é o elevador, aonde eu devo assinar, etc. tal, já começaria agora em 2014 e tal. Mas se ela tivesse compromisso público, se ela entendesse, mas ela é uma incapaz em pessoa. É isso, é uma coisa assim absurda. Por isso que uma vez eu lembrei do Lima Barreto, em Brusundanga, ela lembra aquelas coisas do Lima Barreto. Eu nunca vi uma presidente com tamanha incapacidade de saber para onde ir e tal. E ela se julga a rainha da cocada preta, né? E planta notícias na imprensa, e alguns colocam na imprensa, que agora ela vai fazer um governo independente do Lula. Ela sem o Lula é nada, ela é um zero à esquerda tal. Então o problema todo para nós agora aqui, e não para o lado de lá, para o lado do governo, é ver o seguinte, o custo que isso vai ter para o país. Teremos um custo alto, porque ela não está tomando a decisão, a situação vai indo, ou a economia internacional vai passando por o eixo econômico do mundo se transferiu do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. A economia mundial ficou 5 séculos na época do descobrimento, lembra, final do século XV, segunda metade do século XV, Colombo na América, Cabral no Brasil, etc. Conquista do Império Azteca, conquista do Império Inca, toda a revolução ali no século XVI, depois capitalista, tudo é no Oceano Atlântico, o comércio entre a Europa, a África e a América, tá, o eixo dinâmico durante 5 séculos foi o Oceano Atlântico. O eixo se transferiu nas últimas 2 décadas e pelo jeito de forma definitiva para o Pacífico, onde está China, Japão, outros países do Sudeste Asiático, Coreia, Estados Unidos, Rússia, os países da Aliança do Pacífico, Chile, Peru, Colômbia, México, em suma, você tem toda uma vinculação, lembrando de Singapura, etc., toda uma vinculação da economia mundial no Pacífico, e a região Ásia-Pacífico e com a presença, por exemplo, da Índia, daí a expressão Ásia-Pacífico, que nós sabemos, evidentemente, onde fica a Índia, tal, que não é no Oceano Pacífico, mas a região Ásia-Pacífico. Portanto, e o Brasil nisso tudo está olhando para onde? Estamos olhando para o Mercosul, para a Venezuela, estamos olhando para as ditaduras da África Negra, emprestando dinheiro que eles não pagam, depois o Brasil desconta, fazendo sinais de apoio ao Estado Islâmico, que retribuiu o apoio da presidente Dilma, degolando depois mais dezenas de pessoas. Em suma, nós não temos política externa, não temos política econômica, não temos uma política em relação a questões da economia, como a política industrial, a política agrícola, a questão do emprego, falar em cultura, essas coisas, educação é um desastre. Então, o curioso é que eu prefiro, sinceramente, Joyce, a Dilma da propaganda eleitoral. Ali ela parecia tão eficiente, tão capaz, só ela falava. E apresentava o mundo que o João Santana, que é o 40º ministro, o João Santana é do Ministério da Verdade. O PT criou o 40º ministério, chama-se Ministério da Verdade. E tem os policiais da verdade. E lá andava tudo bem, era um Brasil bonito, maravilhoso. Aquilo era legal, mas parece que o Brasil não era bem aquilo, pelo que a gente está vendo. Bom, pra gente fechar, não, o Vila hoje ele desandou, nem perguntei nada. Quando você fala, eu fiquei só olhando aqui. Google, né? Ele tem ali um computadorzinho dentro da cabeça dele, e o povo está participando, só que o pessoal está perguntando o que o Vila já está antecipando, tá, pessoal? Então, obrigada pela participação do Hans, do Helder, da Mayra Flores, do Carlos Boff. Tem gente me perguntando, olha, acredita no impeachment da Dilma, isso pode prosperar? Vai depender da investigação, né, gente? E gente dizendo, olha, não estou conseguindo abrir aí excesso de acessos. Tomara que seja excesso de acessos.
processos. Mas para a gente fechar, Sim. Você sabe que a gente está num país democrático, pelo menos em tese. Em tese. Né? E aí o ministro José Eduardo Cardoso ficou nervoso com os policiais federais da Operação Lava Jato, que em meio à campanha declararam ali o seu apoio de uma forma ou de outra a Aécio Neves, ou fizeram uma chacota ou outra aí com a presidente. E aí o ministro mandou a Polícia Federal investigar os delegados que criticaram o PT. Pode isso? É que o PT não entendeu ainda o Estado Democrático de Direito. O PT tem uma dificuldade de entender a democracia. Por isso que eu digo, falo, escrevo, o PT não gosta da democracia, acha a democracia uma coisa burguesa. Ele gostaria de tomar o poder pela força. Não consegue tomar pela força porque nós estamos aí, né, nós e os 51 milhões de brasileiros, dizendo não vai ser assim, vocês não vão fazer o que vocês querem. A Polícia Federal é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo. O PT acha que o Estado é o governo. Não, Estado é uma coisa, governo é outra. O PT está no governo, está ali, governando mal, né, durante os últimos 12 anos, fez de tudo para permanecer mais 4, da forma como nós sempre falamos, de injuriando, caluniando e difamando. E quer agora pressionar a Polícia Federal. Mas a ideia, perceba que o ataque à Polícia Federal é porque o receio da continuação das investigações da Polícia Federal sobre o Petrolão. Então, é o meio de você colocar um problema junto à Polícia Federal, quer dizer, ameaçar os delegados, investigadores, etc., por tabela, ameaçar as investigações que mostram, que colocam o dedo na corrupção do Partido dos Trabalhadores, porque é um partido que tem uma estrutura corrupta, nós sabemos. Até recentemente, a sua direção estava presa. É um caso único no mundo ocidental. Eu nunca conheço no mundo ocidental, não é só na história do Brasil, mas na história do mundo ocidental, um partido que tem a liderança presa. E o pior, esse partido é reeleito. Você veja que é um problema. O Brasil é um país que desafia qualquer intérprete, é uma coisa complicada. Então ele quer ameaçar a Polícia Federal. E eu creio que isso vai redundar num grande fracasso. A Polícia Federal vai continuar... Se eu contar para você o que eu já ouvi de policiais, delegados federais sobre este governo... Né? Aquela coisa, Joyce, é tudo em off, tá? É tudo em off. Mas eu quero te dizer o que eu penso desse governo. Vila, vai ter que ter muita investigação. Vai ter. O que vai acontecer é o seguinte, isso vai redundar num fracasso, as investigações vão continuar, esse governo vai ser cada vez mais colocado contra a parede, por isso que é possível, como falamos na semana passada, pode ser, a história é surpreendente, a gente nunca sabe o que vai ocorrer amanhã, mas por esse cenário desenhado de crise econômica, crise política e com a bomba do Petrolão e as investigações dos Estados Unidos, Holanda, mais Sérgio Moro no Paraná, podemos ter uma presidência Dilma muito mais breve do que os 48 meses que ela foi eleita a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Muito bem. Marco Antônio Villa, historiador, escritor, colunista de Veja e ainda o nosso personal style para assuntos políticos. Dicas de moda para pessoas envolvidas em corrupção com Marco Antônio Villa. Isso dá um livro, viu? Mais um. Assim. Eles vão andar pendurados agora com reais, dólares ou euros, né? Seria legal, né? Seria uma coisa bem fashion. Uma São Paulo Fashion Week feita pelo PT. Da corrupção. Aí o PT vai ter todo uma coisa bem... Vai ser muito mais revolucionário do que a gente vê. Vai chamar a Stella McCartney e dizer para ela, olha, o que você faz não tem nada a ver. Nós é que temos grandes estilistas e tal. Aí o João Santana pode ser o estilista. E a Dilma também, que é economista, se julga economista, pode ser estilista. Vestido, modelo. Um modelito, pode ser um modelito todo pendurado, toda de vermelho, com notas de reais, euros, dólares e caindo aí com pingos de petróleo percorrendo a passarela. Vai ser muito legal. Muito bem, estilista Marco Antônio Villa. Gente, muito obrigada pela participação, pelo carinho, pela companhia de todos. Esta conversa fica disponível aqui em TVeja, tvdeveja.com, é bem facinho, veja.com, pronto. Tem um vídeo novo? Subiu? Perdeu? Embaixo da caixinha de TVeja tem ali, assista mais vídeos, pronto, você procura, acha o Villa, conversa com a gente, participa pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, estamos lá. Villa, obrigada, uma ótima noite para você. Para você também. Programação não para, hein? Você já sabe, então já já a gente se vê. Tchau.